Manuela Juncal tinha 22 anos quando decidiu trocar o curso de Arquitetura na Faculdade de Belas Artes do Porto por um tiar numa fábrica de uma aldeia de Guimarães. Ficaria na clandestinidade quanto tempo fosse preciso para aprender como viviam os operários e semear ideais de liberdade e consciência de classe. Nós dizíamos consciencializá-los, digamos, do mal que viviam, que eles sabiam bem melhor que nós, e por outro lado, de qual era o seu papel histórico. O 25 de abril de 1974 apanhou-a em Brito, numa casa sem água nem luz, onde lia Marx e clássicos da literatura russa às escondidas. Lá está, quer dizer, eu nunca tinha vivido assim. Uma tecedeira um pouco diferente das outras. Este é o podcast Clandestinos, uma série de histórias sobre pessoas a quem o 25 de Abril devolveu a liberdade, mas também o próprio nome. Eu sou Inês Rocha. Neste episódio, a jornalista Ana Maria Henriques apresenta-nos Manuela Clara, que já foi Maria Manuela. Na juventude, era defensora dos ideais marxistas-leninistas, convicção que havia de abandonar anos mais tarde, quando os viu postos em prática numa viagem à Albânia. Com licença. Quentinho está. Aí está, quentinho está. Manuela Juncal tem 74 anos. É arquiteta, agora reformada. Tem um riso fácil e uma memória invejável. Encontramo-nos com ela em casa, um apartamento luminoso no centro do Porto, numa tarde fria de fevereiro. A conversa começa com chá, café e bolachas. Para mim, o mal destes cafés... Trouxe também para a mesa um livro cheio de fotografias e documentos da sua vida. Isto é a minha cédula clandestina. Eu chamo-me Manuela Clara Carmona Juncal. Nasci em 14 de novembro de 1949, na primeira metade do século XX, o que eu acho que já é digno de nota. O meu nome na clandestinidade era Maria Manuela Correia Gonçalves, nascida, não recordo quanto, mas vou aqui espreitar a reprodução da minha cédula clandestina. Maria Manuela Correia Gonçalves, nascida a 24 de setembro de 1951. Portanto, 2 anos mais nova do que aquilo que efetivamente era. Manuela mudou de identidade em 1972, por motivos políticos. Até porque a política lhe corria nas veias. Nasceu no Porto, no seio de uma família de advogados da burguesia portuense, muito ativa na luta contra o regime. Eu convivi com política desde que nasci, não é? O meu pai era um militante do Partido Comunista, tinha estado preso antes de casar com a minha mãe e antes disso tinha sido militante clandestino na Margem Sul e também no Norte, portanto, de alguma forma funcionário do Partido Comunista Português. No Porto, ele é um homem, sobretudo, da ligação aos intelectuais. Ou seja, em minha casa, discutia-se política com toda a naturalidade, quer dizer, ele e a minha mãe e os amigos que lá apareciam, e alguns amigos apareciam permanentemente, uma vez por semana à noite. A Virgínia Moura, o Flávio Martins, o Lobão Vital. E a minha mãe, tinha eu pai 4 ou 5 anos, disse-me: filha, tu não me falas a ninguém estas pessoas que aqui vêm, porque olha que há uns homens muito maus que querem prendê-los. E eu, embora ficasse completamente abismada com aquilo, mas interiorizei que aquilo não era para falar. Evidentemente que a minha imagem dos homens maus que queriam fazer mal ao meu pai e às outras pessoas era uma imagem completamente romantizada de abomináveis homens das neves ou assim, até ao dia, e que não passou muito tempo, portanto, em que a PIDE assaltou a nossa casa e foi lá prender o meu pai. De uma vida confortável numa casa na Rua do Bom Sucesso, no Porto,
foi ganhando consciência do privilégio que a rodeava e resolveu usá-lo em favor daquilo em que acreditava e que faltava em Portugal naqueles anos: liberdade. O que é que me leva a meter em política? Eu sempre estive metido em política. Agora a pergunta é, porquê é que não foi para o PCP? Não é? Como devia ter ido. E então, eu não fui para o PCP, eu acho que foi por 2 razões principais, ou 3. A primeira foi que ficaram de me marcar um encontro e eu esperei para aí 6 meses e nunca mais havia encontro, não é? A segunda foi porque, entretanto, chegámos ao ano de 1969 e houve a invasão da Checoslováquia, onde tinha havido uma primavera auspiciosa. Ústředního výboru komunistické strany Československa Alexandra Dubčeka. Nessa altura, grande parte das informações eram filtradas, mas a censura divulgava tudo o que fosse contra a União Soviética. As imagens da Primavera de Praga entraram pelos olhos de Manuela através da televisão. Nós víamos as imagens das pessoas na rua, felizes, portanto, com o seu novo presidente. Ouvíamos o presidente era um indivíduo inteligente, com um discurso formal inteligentíssimo, etc. Por outro lado, houve maio de 68, que encheu de teorias que em Portugal eram totalmente novas, o maoísmo, uma espécie de políticos surrealistas, os internacionais situacionistas, os trotskistas. Portanto, tudo isso aparece com o maio de 68. E a terceira razão foi que a política do PCP era que os rapazes deviam ir para a guerra colonial, para lá estabelecer relações amigáveis com os combatentes do MPLA, que era o amigo, digamos, era o amigo do PCP em termos políticos. A verdade é que qualquer uma destas situações me deixava extraordinariamente desagradada. Até que apareceu na vida de Manuela, já estudante de arquitetura, a OCMLP, Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa. Era, digamos, a responsável da célula cabeça da estrutura estudantil do Porto. Tinha 22 anos. Era estudante de arquitetura, tinha boas notas, tinha vivido um ano nos Estados Unidos e achava, quer dizer, quando cheguei a Portugal, achei que tinha andado para trás no tempo, parecia que tinha claustrofobia. Isto era tudo não só territorialmente pequenino, não é? Como tudo parecia mal. Uma senhora sozinha a tomar um café num café era mal vista. Podia ser uma senhora de má nota, sei lá. A sociedade das classes médias altas era uma sociedade, quer dizer, de uma opressão extraordinária. Este país era cinzento. Depois começava a pensar no meu futuro, o que é que eu vou ser? A minha melhor hipótese era ser professora, porque arquitetas não havia. É nesse momento de uma certa desesperança no futuro que decide passar à clandestinidade com Tito Amorim, seu namorado à época e mais tarde marido. Foi uma escolha, é certo, mas teve um empurrão. Numa organização política tipo PCP, acho que os meus amigos da OCMLP vão dar pinautes quando ouvirem esta. Mas sim, tipo PCP, ou seja, com um comitê central, portanto, em hierarquia piramidal, não é? Ninguém decide. Eu vou para a clandestinidade e vou com o meu namorado. Não é assim que funciona, não é? Portanto, é tal e qual como na administração pública. Portanto, o requerimento sobe até lá acima e depois desce até cá abaixo. Quando a organização me propõe ir para a clandestinidade, havia uma situação concreta na minha vida.
que era, por um lado, eu namorava com o Tito Amorim. Tito era de Coimbra. Foi expulso da universidade depois de ter estado envolvido nas lutas de 1969 e foi para Paris para fugir à tropa. Tal como Manuela, nesta altura, faz parte da OCMLP e cruza-se com a jovem portuense quando se prepara para entrar na clandestinidade. Então o Tito vem para Portugal para ir para a clandestinidade. Mas enquanto ia e não ia, andava aqui pelo Piolho e tal, que eram os sítios que eu frequentava, e ele achou-me graça, eu achei-lhe graça, começámos a namorar. E um dia, portanto, eu aceito ir para a clandestinidade, também porque a PIDE tinha mandado um postal para a minha casa a dizer: faz favor de se apresentar nas nossas instalações no dia tal às tantas horas para fazer declarações sobre o boicote à serenata. Tito foi primeiro. Foi para Brito, uma pequena aldeia em Guimarães, para procurar trabalho numa fábrica e arranjar casa para os dois. Aí viveriam como marido e mulher, com outra identidade. Trabalhavam em fábricas têxteis em aldeias vizinhas. Quando eu fui ter com ele, o que é que eu levava comigo? Levava uma mala assim, com livros. Portanto, pesava brutalmente. E aquilo tinha que subir a pé uma ladeira. E era talvez fevereiro ou março, mas um dia de sol. Então eu a escorrer água com a mala que eu mal conseguia, e outra pequenita com roupa. Eram livros diversos, portanto, marxismo-leninismo, Marx, Engels, Lenin, romances, não é? Que eu gostava. Pronto, eram livros muito variados. Eu até levei livros de estudo, portanto, matemática. Eram muito pesados. Tito foi primeiro. Foi para Brito, uma pequena aldeia em Guimarães, para procurar trabalho numa fábrica e arranjar casa para os dois. Aí viveriam como marido e mulher, com outra identidade. Trabalhavam em fábricas têxteis em aldeias vizinhas. A casa para onde eu fui morar não tinha água nem luz, mas não tinha a minha nem tinha nenhuma ali nas redondezas. Não havia abastecimento público de água nem de luz. Isso queria dizer que a água necessária para as nossas coisas tinha que se ir buscar a cântaro ao poço. E queria dizer que nos alumiávamos com um Petromax e velas. E velas. Uma vez ia pegando fogo ao banco onde pus a vela. E o meu colchão era de palha, portanto, o banco estava encostado ao colchão, e quando eu acordei, o que me valeu foi que aquela casa tinha tantas fugas e entradas de ar que o fumo ainda não me tinha dado cabo de mim, senão podia ter acontecido alguma coisa aborrecida. Mas a culpa toda é minha, claro, toda a falta de... Lá está, quer dizer, eu nunca tinha vivido assim. O sanitário era cá fora, aquilo que se chama uma latrina, portanto uma construção em madeira, parece uma cabine telefónica e que tem um assento de madeira com um buraco que vai dar a outro buraco, algures no chão, e portanto cheira maravilhosamente, com uma cobertura em chapa ondulada, o que significa que se estiver mau tempo não é muito confortável estar lá dentro. Lavava a roupa no tanque coletivo de lá da aldeia, não é? Onde as outras mulheres também lavavam, quer dizer, coisa que eu não sabia fazer. E vivia no terror delas todas perceberem que eu não sabia lavar, não é? Que se calhar perceberam, porque quer dizer, é impossível, quer dizer, um zero à esquerda como eu. Mas pronto, eu tinha que ser e tinha, lá me safava, não é?
A segunda grande surpresa foi que o Tito disse a toda a gente que eu era costureira. De modo que 2 dias depois tinha lá uma senhora com um bocado de pano para eu lhe fazer uma bata. E eu disse, mas eu não posso porque eu não tenho máquina de costurar, empresto-lhe a minha. Ai, meu Deus, eu não sabia. Lá consegui fazer uma bata ao fim de 6 provas, toda cozida à mão. Toda cozida à mão. Eu vinha de arquitetura, tinha umas noções também de desenho, de medida, etc. Mas a senhora nunca mais me pediu para lhe fazer coisa nenhuma, não é? Ela não queria acreditar que uma bata precisasse de mais provas que o vestido de casamento dela. Pouco tempo depois de chegar, Manuela arranjou trabalho numa fábrica a meia hora a pé de Brito. Depois de instalados, a ideia era terem uma vida o mais normal possível, pelo menos aparentemente. Quanto menos suspeitas levantassem, melhor. O que eu estava a fazer lá era, primeiro, conhecer na prática a vida do proletariado. Nós íamos viver como proletários e como os proletários viviam. Isto é típico dos movimentos que se diziam maoístas e, de certa forma, nós dizíamos consciencializá-los. Por um lado, digamos, do mal que viviam, que eles sabiam bem melhor que nós, e por outro lado, de qual era o seu papel histórico. Tanto o Tito como um outro camarada que lá viviam ainda conseguiram fazer alguns contactos. Nós chegámos a ter um comitê em que só eu e o Tito é que não éramos operários, os outros 3 eram, não é? Mas mulheres não. Quer dizer, a quem é que lembrava fazer uma reunião de mulheres? Quer dizer, isso era uma coisa impensável. Apesar de tudo, quem tinha mais alguma margem de manobra eram as mulheres da JOC, Juventude Operária Católica, e foi com uma delas que eu estabeleci uma relação mais próxima do ponto de vista da troca de opiniões, e ela pediu-me para eu recolher assinaturas para se formar o Sindicato Têxtil, portanto, do Norte, que foi formado em fins de 73. A informação era rara e um luxo praticamente. Sem um televisor, até porque a casa em que viviam não tinha eletricidade, e com um baixo salário de operária, Manuela tinha uma só hipótese de ficar a saber o que se passava em Portugal, e mais especificamente na sua cidade natal. Eu comprava pontualmente todos os dias o Comércio do Porto, coisa que a senhora da venda achava bastante estranho, porque eu não tinha dinheiro para nada, não é? Mas para pagar o Comércio do Porto todos os dias tinha. É claro que, quer dizer, o Comércio do Porto era uma informação relativa. O golpe das Caldas não foi noticiado, ou se foi, também foi para aí como fotolegenda ou qualquer coisa assim, nada a que se desse ênfase. E, portanto, o 25 de Abril desabou em cima de nós como uma surpresa total. A surpresa chega durante a madrugada de 25 de Abril de 1974, com o barulho de uma mão na porta de casa, enquanto Manuela se arranjava para ir trabalhar. Eram para aí 4h30 da manhã, ou seja, eu já estava a pé, suficientemente vestida para abrir a porta. E era o meu vizinho. Oh, Nelinha! Oh, Nelinha! Nelinha! Aconteceu qualquer coisa em Lisboa. Está a dar na rádio. Já era o Rádio Clube Português, portanto isto eram 5 da manhã e já devia haver qualquer coisa que saiu no rádio. Quando entra na caminhoneta que ele levará para a fábrica, Manuela tenta apanhar alguma informação sobre o que está a passar, de forma discreta.
e estavam os dois, porque nessa altura havia 2 homens nas caminhonetes, o pica e o motorista, estavam os 2 em cima do rádio, mas com o rádio baixinho, não é? Aquele dia fiquei lá à frente a ver se ouvia alguma coisa, mas eu não conseguia perceber. Bem, chego à fábrica, divulgo o que me disseram. Qualquer coisa em Lisboa, olha que se calhar isto é a liberdade. Diz-me a minha colega a quem eu disse isto. Liberdade. Eu não preciso de liberdade, eu sou uma mulher séria. Às 10 da manhã, os operários podiam fazer uma pausa de meia hora. E nessa manhã de 25 de Abril, como noutras manhãs, Manuela vai ao café para comer um caldo com as colegas. Tal como agora se vai tomar um café, nós íamos comer um caldo. Um caldito, que já não me lembro quanto custava, mas era com certeza muito pouco. Trazia um nacozito de broa. E nessa altura já o rádio estava alto e ouvia-se comunicado do MFA a pedir às pessoas, portanto, a dizer o que é que se passava, a pedir às pessoas para não saírem de casa, isto em Lisboa, não é? Estava tudo em silêncio. Não havia... Estava tudo a ouvir, mas não havia reações audíveis. Por medo? Não sei. Presumo. Ou por espanto, não é? Ou por não se saber, justamente, como dizia o outro, não é? Agora temos que esperar, ver para que lado é que isto cai. Portanto, as pessoas estavam em silêncio, não... mas a ouvir. Dentro de mim ia, isto acabou, porque, quer dizer, quem ouvia os comunicados do MFA, aquilo era iniludível, não é? O programa deles era, tirando a libertação dos presos políticos, foi uma coisa que demorou mais tempo, não é? E realmente, quando eu vejo a Virgínia e o Oscar Lopes na varanda da PIDE, disse ao Tito: Tito, eu vou para o Porto. E vou já. Agarrei na saca, pus ao ombro e parte porta fora. Vem ela atrás de mim: estás maluca? Anda cá. Não podemos, temos que esperar que venha alguém dizer-nos de qualquer coisa. Assim se foram passando os primeiros dias de liberdade, à espera. Para quem estava na clandestinidade em fábricas, a palavra de ordem da estrutura da OCMLP era continuar. A ideia era que nós ficássemos lá, eventualmente nos apresentássemos. Isso era um bocado de escolha nossa, porque depois havia pessoas com mais integração, outras com menos, etc. Nós decidimos que melhor era não dizer logo e tentar perceber o que é que se passava. Mas Manuela sentia-se irrequieta. Queria abandonar Brito, viver aqueles tempos históricos com mais informação, com mais ação. No dia 1º de maio, quando eu vi o Toural cheio, com gente que ia de uma ponta até à igreja lá ao fundo, em massa, não é? Aquilo tudo aos gritos: viva a liberdade, viva o Spínola, viva tudo o que lhes lembrava. E eu pensei: não, isto, quer dizer, é inegável. A minha colega da Liberdade, para que é que eu quero liberdade? Estava lá, não é? Mais tarde, apanhou hepatite e acabou por abandonar Brito devido à doença. Nunca revelou a sua identidade aos colegas. Até hoje não sabe se alguém desconfiou de alguma coisa. E viveu a alegria da liberdade mais de perto, no Porto. Ou seja, o meu 25 de Abril foi, por um lado, um bocado pungente, quer dizer, porque eu percebi depressa que aquilo tinha sido... Então, no 1º de maio, tive a absoluta certeza, não é? Porque as pessoas, a alegria era espontânea e natural. Como era de antes o São João no Porto, de antes, quando não havia martelinhos e só havia ervas de cheiro e assim.
Mas antes, no Porto, o São João, não havia um polícia na rua. Isto no fascismo. E as pessoas cumprimentavam-se, abraçavam-se. E o 1º de Maio que eu vi era assim. Era assim, era uma alegria total. E quem viveu o 25 de Abril em Lisboa e aqui no Porto, diz que era assim. E isto foi de um dia para o outro. Quer dizer, de um dia para o outro. Depois tive a oportunidade de falar com jornalistas estrangeiros que começaram a aparecer em Portugal em massa, não é? Porque, quer dizer, o que é? Uma revolução na Europa? Quer dizer, o que é isto? E eles não percebiam. Mas as pessoas andavam revoltadas. Não, as pessoas andavam pacíficas. E depois de um dia para o outro, sim senhora, de um dia para o outro. Eu uma vez li: a revolução acontece quando os de cima já não podem e os de baixo já não aguentam. E a verdade é que isso era Portugal na altura. Quer dizer, os de cima estavam completamente podres e os de baixo não sabiam, ou se sabiam, calavam-se. Como dizia a minha vizinha: pois é, Nelinha, o melhor a gente guarda sempre para nós. Quem diz, sei muito bem que andas aqui a fazer. Mas, quando perceberam que o regime tinha caído, as pessoas apareceram em massa. Depois de um verão em convalescença, sem quase sair de casa, Manuela integrou a redação do jornal O Grito do Povo e retomou a atividade política e cívica. Foi nesse contexto que participou numa viagem à Albânia, um verdadeiro momento de viragem. A Albânia, para mim, foi a certeza de que eu não queria participar mais naquela... Pronto, nesse momento eu já estava no PCPR e era dirigente ainda por cima, e já havia pequenas contradições internas, pequenas e algumas bem grandes, porque, quer dizer, estávamos em 1978 e, quer dizer, a revolução tinha acabado. Notava-se perfeitamente um cansaço das reivindicações, a reforma agrária, quer dizer, e o PCPR queria sair com um jornal a dizer que estávamos em pleno avanço das forças proletárias e não sei o quê, quer dizer, e eu achava que estava tudo doido, não é? Isto era a minha opinião interior, não era assim que eu a expressava, mas dizia que não estava de acordo. Bom, entretanto, fomos para um curso de Marxismo-Leninismo na Albânia e eu tive a oportunidade de ver algumas coisas da Albânia como país nessa altura e fiquei absolutamente convicta que não queria participar naquilo, porque vi pobreza clara, vi medo, mas o que mais me deixou, quer dizer, aquilo era quase surreal, foi uma coisa chamada Museu da Resistência, onde estavam afixadas as fotografias das brigadas que tinham lutado contra o fascismo na Segunda Grande Guerra e depois pela independência do país. Havia brigadas em que já só havia um que não tinha a cara riscada e o nome riscado em baixo. Mas todos tinham alguém que estava riscado por traição posterior, não por traição na brigada, mas por traição posterior. Foi aí que eu perguntei: onde é que estão estas pessoas? Estas pessoas foram mortas, eram traidores. Mas já traidores do regime, não é? Isso impressionou-me muito, 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 muito. Desiludiu-a?
totalmente, totalmente. E não foi a pobreza só. Claro que a pobreza é sempre muito difícil de ver. Mas o que eu acho é que, talvez por ter vivido durante algum tempo no meio da pobreza, não é? Não é a pobreza que nos diminui. A pobreza não nos tira-nos muito, mas não nos tira o essencial. Aquele Museu da Resistência tira. Foi uma lição. E afastei-me, sim, aos poucos e tal. Do Comitê Central saí logo. Mas também para mim foi um golpe muito grande, não é? Quer dizer... Ainda assim, quando olha para trás, não tem arrependimentos. Agora, houve um investimento tão grande, tanta gente, cheios de boa vontade, cheios de crença. Eu não me envergonho disto. Não me envergonho. Conhecendo-me, eu faria a mesma coisa. Mas repare, o que a gente faz na vida é, muitas vezes, um cruzamento de circunstâncias. Ou seja, se por hipótese o meu contacto do PCP, não é, tivesse aparecido, eu agora estava-lhe a falar do PCP. E que depois tinha chegado a um ponto e tinha achado que aquilo era delírio e tinha-me afastado. Agora, há uma coisa de que eu não me afastei. Nunca. Eu vou ser sempre contra a injustiça, contra a opressão das mulheres, contra o racismo, contra o colonialismo, contra os ditadores, contra os corruptos, contra a minha vida toda. Apesar de já não achar que o método para se chegar lá era aquele que eu julgava que era quando tinha 20 anos, mas eu sou uma mulher de esquerda, nunca posso vir a ser outra coisa. 50 anos depois do 25 de Abril, Manuela, agora com 74 anos, tem uma visão muito crítica do momento atual da democracia portuguesa. Vejo com preocupação o momento que Portugal está a atravessar. Obviamente que a saúde, os salários, é muito importante. Mas aquilo que está a roer a sociedade democrática é a descrença nas instituições democráticas. E isso rói mais do que a falta de dinheiro. Hoje, diz que já não tem forças para se meter em guerras como antigamente. Mas e se voltasse a ter 20 anos? Se hoje eu tivesse 20 anos, provavelmente eu estaria com aqueles indivíduos que andam a lançar coisas vermelhas contra... Porque há uma certa raiva. Clandestinos é um podcast original do Público, conduzido e sonorizado por mim, Inês Rocha. A entrevista que ouviram neste episódio e o guião foram feitos em conjunto com a jornalista Ana Maria Henriques. A coordenação é da Patrícia Jesus. Se gostou deste episódio, não se esqueça de fazer seguir na aplicação onde ouve e de nos dar uma avaliação. Nas próximas quartas-feiras há mais histórias de clandestinos para ouvir. Até lá, boa semana! O Público fica no ouvido.